Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde para você. A terça-feira de tempo parcialmente nublado em Manaus. Essas são imagens da Avenida Via Láctea, na Morada do Sol. A temperatura mínima prevista para hoje fica em 23 graus. Confira alguns destaques desta edição. Jovem é brutalmente assassinado com tiro e várias facadas no pescoço nesta madrugada na Zona Norte. Ousadia de bandidos é frustrada por passageiros ao tentarem assaltar o ônibus. Eles foram rendidos e espancados. Nem as áreas culturais estão livres das ações dos criminosos. O Espaço Pombal, no centro, foi assaltado 2 vezes em menos de 15 dias. Mais um detento morto no Puraquequara. Este já é o 2º caso só esta semana na unidade prisional. Lembra da reivindicação dos moradores no conjunto habitacional Viver Melhor sobre melhorias na infraestrutura? A gente tem um problema de segurança aqui dentro, né? Se a polícia já tem, a Ronda do Bairro tem, mas é pouco, queremos mais. Pois é, no início do mês nós mostramos essa situação, mas até agora nada mudou. O preço do peixe é motivo de reclamação de consumidores nas feiras de Manaus. Já tá caro o peixe, e tem pouco peixe, né? Tá caro. E quem estava com saudades do Vamos Brincar de Boi já pode comemorar. Definidas as datas das festas lá no Estúdio 5. Vamos brincar de boi, vamos brincar de boi. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. Mais um detento morre na unidade prisional do Puraquequara e sobre esse assunto nós vamos ao vivo conversar com o repórter Rubens Medeiros. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Lili. Boa tarde a todos. Em menos de 48 horas, esta é a 2ª morte registrada dentro dos muros do Puraquequara. No domingo, 11 detentos tentaram fugir, houve confusão, então um acabou morto. Ontem foi a vez do detento Jefferson Abraão, de 29 anos, que estava preso lá desde o último dia 15 de janeiro por roubo. Ele foi morto, mas a polícia não divulgou o motivo, só depois que o laudo do IML for sair é que vão divulgar o motivo da morte. Agora, o curioso, Lili, o mais aterrorizante é que o velório do Jefferson, hoje pela manhã, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte, foi invadido por 2 rapazes que entraram atirando. Por sorte, ninguém se feriu. Um já foi capturado pela polícia, um deles tem 19 anos e o outro ainda está foragido. Terça-feira bastante violenta aqui na capital. É bastante violenta mesmo, Rubens. Mas ainda nesta edição nós vamos voltar com mais notícias de polícia. Mas agora eu sei que você tem um recado para os moradores da Zona Sul, não é? Exatamente. Se você tem algum problema na justiça, tem alguma dúvida, tá na hora de sanar todos esses problemas e o melhor, de graça, é que o projeto Defensoria Pública Itinerante vai voltar nessa quinta e sexta-feira lá na Zona Sul, em frente ao 2º DIP, no 2º Distrito Integrado de Polícia, que fica na rua Desembargador Felizmino Soares, número 155, lá na Zona Sul. Qualquer informação, você pode ligar para o 3632-2955. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, Lili, se você pode pagar um advogado, serviço que realmente custa caro e tem alguma pendência, chegou a hora de sanar essa pendência. Vale lembrar que no ano passado a edição conseguiu atender 200 pessoas. Esse ano a meta é aumentar esse número, superar essa expectativa. Obrigada, Rubens. Até daqui a pouco. E por meio de nossas redes sociais, nós recebemos denúncias de telespectadores que viram as câmeras das viaturas do Ronda no Bairro viradas para baixo. E sobre isso nós produzimos uma reportagem para mostrar como é que funciona esse serviço e qual a explicação sobre essa situação. Uma tecnologia moderna a serviço da segurança pública. As viaturas do programa Ronda no Bairro possuem equipamentos interligados. Os dados são compartilhados entre Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Os 2 policiais na viatura podem checar várias ocorrências, mas dependem do sinal da internet. Existem antenas que são localizadas na parte superior da SICOM, né? A viatura, ela faz uma transmissão durante a mudança de turno, né, ou então durante a questão do intervalo, do almoço, etc. E essas imagens, elas, quando a viatura para, elas são transmitidas para essas antenas. Dessas antenas é transmitida para uma sala técnica aqui na SICOM,
e da sala técnica depois transmitida para o Prodan para armazenamento. Rádio, tablet e uma câmera central, que tem uma abrangência de 500 metros e gira 360 graus. Entre as situações registradas, a maioria é sobre a verificação de ficha criminal para identificação de suspeitos e a situação irregular de veículos. Através desse tablet a pessoa pode consultar as placas ou até mesmo, dependendo do perfil da pessoa, da pessoa que estiver utilizando, ele pode consultar até o nome, saber se a pessoa tem passagem na polícia. Apesar da sensação de segurança, a população registrou as câmeras centrais apontadas para baixo, quando deveriam estar para frente. Sobre esta reclamação, o gerente técnico explica que isso ocorre porque o equipamento é sensível e as condições das vias da capital causam esse problema. Nós temos certas peculiaridades no nosso relevo aqui, principalmente em locais mais acidentados, né, que em decorrência da trepidação da viatura durante o percurso, a câmera ela pode mudar de posição, né? E muitas vezes o policial tem a ocorrência, ele não pode estar parando toda hora ali para estar corrigindo isso aí, ele corrige. Não é que ele não vai corrigir. Só que isso aí pode ter uma frequência maior, de acordo com o relevo da região, né? A população pode denunciar situações em que as câmeras das viaturas do programa Ronda no Bairro estiverem viradas para baixo, para o número 190 do CIOPS. Mas, além daquela câmera, existem outras 5 fixas que também fazem o monitoramento. Elas estão posicionadas na parte traseira da viatura, nas 2 laterais e na frente. A câmera externa é utilizada para a aproximação, mas as outras também registram as ocorrências. Porque além dessa câmera que tem, existem outras câmeras que não são afetadas por essa trepidação, tá? Deixar bem claro isso, que a população não se deixe se influenciar por isso negativamente, né? Porque existem várias câmeras que estão funcionando corretamente. Um patrimônio cultural com mais de 20 anos de atividade é alvo de ladrões aqui em Manaus. O Espaço Pombal, no centro, foi assaltado 2 vezes em menos de 15 dias. O Teatro Pombal é um patrimônio cultural do centro de Manaus. Em menos de 15 dias, foi assaltado 2 vezes. O local serve como albergue para artistas de outras cidades. A entrada que dá acesso ao lugar não chega ao alcance das câmeras instaladas nas proximidades do teatro. Segundo os moradores, os assaltos por aqui têm sido frequentes e a passagem virou rota de fuga. Os assaltos às vezes ocorrem aqui na 7 de setembro, eles acabam fugindo, se adentrando via essa entrada do parque e subindo através da Doutor Almínio. A sensação de insegurança nas proximidades do teatro preocupa. O apelo é que as câmeras fiquem voltadas para o corredor de acesso e ruas adjacentes. Eu já estive no CIOPS colhendo algumas imagens. Infelizmente, essas imagens da entrada do parque eu não consegui visualizá-las. Então, o apelo fica nesse sentido, junto ao comando da Polícia Militar, e, por favor, coloquem câmeras para poder facilitar todo um trabalho da Polícia Militar. Olha só a resposta da Polícia Militar. A PM informou que o policiamento nas proximidades do Teatro Pombal vai ser intensificado a partir de hoje por policiais da 24ª SICOM. Cerca de 70 mil índios do Alto Solimões e do Vale do Javari sofrem com a falta de água potável nas aldeias. É o que afirma o Ministério Público Federal. Segundo o Ministério Público Federal, cerca de 379 aldeias do Alto Solimões e Vale do Javari não têm acesso à água potável. Uma ação civil pública foi ajuizada pelo MPF contra a União, pedindo fornecimento de água potável suficiente para atender essas aldeias. Os indígenas tomam água suja, né, com amebas e vermes. Então, obviamente, isso agrava a situação de saúde deles. Então, eles têm o direito fundamental de ter acesso à água, né? E, inclusive, a Secretaria de Saúde Indígena possui verba específica para isso, engenheiros. E é possível fazer obras simplificadas para minimizar essa situação. A ação civil pública já foi julgada pela juíza Marília Gugel
que deferiu a favor dos índios. A Justiça estipulou o prazo de 2 meses para que o governo federal resolva de forma definitiva o fornecimento de água potável nas aldeias. O descumprimento da liminar acarretará multa diária de R$5.000. Nossa equipe visitou a aldeia do Mariaçu, com cerca de 6.000 índios. O ticuna Oscar diz que os poços artesianos que abastecem essa caixa d'água estão fora do padrão que previa o projeto de construção. Por isso, a água não chega a todas as casas. Mal feito, metro de fundura, são 21 aí. Esse primeiro é 21. Para cá, 18 metros. Não deu. Porque no papel mesmo que está escrito, 35 metros ou 60. A ticuna Rosemary tem 4 filhos. O mais novo está com febre. Toda a família bebe água da chuva, que fica nesses reservatórios a céu aberto. A água potável que passaria pelo cano nunca chegou. Água limpa nunca chega aqui na minha casa. Por isso dá doença às filhas, né? Dona Maria bebe a água da chuva sem se dar conta do risco que corre. Aos 71 anos, ela diz que nunca bebeu água potável. Agora não chegou aqui. Tempo não chega, só beber água de chuva. Para a FUNAI, a falta de saneamento básico nas aldeias da região tem agravado os casos de doenças em muitos índios. Essa é a dificuldade, o pessoal fica doente por falta de água potável, o pessoal bebe daí água que cai do telhado, às vezes até da palha, casa de palha que o pessoal pega, né? As crianças bebem desse água, então esse é o maior problema, né? Então falta de saneamento básico mesmo aqui nas comunidades. Segundo o Ministério Público Federal, em 2012 o governo federal disponibilizou 58,5 milhões de reais para o saneamento básico para as aldeias indígenas no país, mas somente 44 mil desse total foram gastos. Nós estamos esperando uma resposta da Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. No próximo bloco, Força Tática da Polícia Militar desmonta laboratório de refino de drogas na Zona Norte. Veja também um alerta da Defesa Civil aos moradores de áreas de risco. E ainda nesta edição, definidas as datas do Vamos Brincar de Boi, lá no Estúdio 5. Agora, 12:15. Continue ligado que a gente volta já já. Um homem de 33 anos foi preso pela Força Tática da Polícia Militar dentro de um laboratório de refino de drogas na madrugada desta terça-feira no Beco das Pedras, Terra Nova 2. Entre os materiais apreendidos no laboratório estão 92 trouxinhas de pasta base de cocaína, 46 de cocaína em pó, 28 de maconha e 355 gramas de pasta base, 60 gramas de oxi e uma balança eletrônica e 1 quilo de rejunte. 1 litro de solução de bateria, um pacote de bicarbonato, além de diversos materiais usados para embalar as drogas. Tanto o suspeito quanto o material foram levados para o 18º Distrito Integrado de Polícia. O rapaz foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. 3 homens roubaram aproximadamente R$55 mil de uma casa lotérica no bairro Ouro Verde, na zona leste de Manaus, na tarde de ontem. De acordo com a polícia, um dos bandidos disse que iria entregar um presente para uma funcionária e anunciou o assalto, mas ninguém ficou ferido. As chuvas aumentam e preocupam a população do Amazonas. Até agora, já choveu o volume previsto para todo o mês de fevereiro. Érica, tu me passou a câmera errada. Tu falou que eu ia começar na 2, né? E os ventos fortes provocam prejuízos. Casas, ruas e até comunidades inteiras enfrentam problemas. Alagações, deslizamentos e doenças são as maiores consequências. Só para se ter uma ideia, para o mês de fevereiro, o CIPAM previa 290 milímetros de chuva. O mês ainda não acabou e esse índice já foi batido. A chuva de janeiro foi um pouco acima da média. A chuva de fevereiro agora está no nível climatológico.
então vai chover um pouco mais acima. As zonas de convergência do Atlântico Sul são fenômenos que favorecem as chuvas. Segundo o meteorologista do CIPAM, Mauro Silva, a previsão é de mais água por aí, mas não há motivo para preocupação excessiva. Logicamente que alguns eventos são mais intensos que outros, que vai aumentar o volume dos igarapés, então deve ter esses cuidados, né, manter limpos os igarapés para que não possa causar muitos danos, né, para a sociedade. Terça-feira será de céu parcialmente nublado em toda a região e com chuvas isoladas no Amazonas, Pará, Rondônia e Acre. Vamos às temperaturas. A mínima em Macapá e em Manaus fica em 23 graus. Em Porto Velho, máxima de 30 e em Boa Vista não passa dos 34 graus. O inverno é sempre uma preocupação da população que sofre com os problemas da cheia e do período chuvoso também. E o trabalho da Defesa Civil é grande neste período. E sobre isso a gente fala agora ao vivo com o Rubens Medeiros. Oi, Lili, estamos de volta. Até pelo histórico de Manaus, do Amazonas, a gente sabe que o inverno aqui é bem rígido, enchente, inundação, deslizamento. Então, o trabalho da Defesa Civil, em parceria com os demais órgãos, tem que ser preventivo. A gente não pode esperar chover para o mundo cair para tomar uma atitude. Então, a Defesa Civil já começou esse trabalho preventivo e sobre esse assunto é que a gente conversa a partir de agora com o Cleudivan Menezes, que é chefe da Divisão de Suporte da Defesa Civil de Manaus. Cleudivan, boa tarde, obrigado pela participação aqui na Amazônia TV. Que trabalho é esse que está sendo feito? Bem, a Defesa Civil ela tem vários projetos referentes à prevenção. Um deles é o defensor comunitário, que leva as informações referente à prevenção, que é essas informações da rede pública, crianças e adolescentes, que se tornam assim multiplicadores, passando essas informações para os pais, para os amigos, para os próprios coleguinhas, multiplicando essas informações dentro dessas áreas de risco. Nós temos também um projeto em parceria com o CPRM, que foi a criação do mapa geodésico das áreas de risco de Manaus, na qual o trabalho já está sendo efetivado no bairro do Mauazinho, que é um trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social, que faz um trabalho socioeducativo, passando essas informações, as prevenções em relação a esse período de chuvas, o que tem que se fazer nesse período de chuva. Vale lembrar que a ideia da Defesa Civil não é tirar ninguém de casa, não. É deixar todo mundo ciente de que se manter em um local perigoso é um risco constante, até para a vida da pessoa mesmo. Com toda certeza. Nós temos aí esse levantamento dessas áreas de risco, nós trabalhamos principalmente na prevenção, que essa prevenção é a parte de informações referente que tem que ser feito nesse período de chuvas, na parte de alagação. Então, nós temos que lembrar que isso é um trabalho preventivo da Defesa Civil. Obrigado pelas informações. Você que está em casa, que tem algum problema, acha que sua casa está numa área de risco, tem alguma estrutura rachada, qualquer coisa, o número da Defesa Civil é DISC 199. Lili. Obrigada, Rubens, pelas informações. E com a falta de opções de lazer na zona leste de Manaus, muitas pessoas elegeram a Bola do Produtor como ponto para praticar atividades esportivas. No entanto, o local ainda está longe de ser o ideal para os usuários. Para chegar na bola, os riscos são evidentes. Porque a gente fica rodando, parece um peru, né? Passa o tempo todo rodando, né? E é cansativo, né? Além de tudo, é muito poluído, né? Porque os carros passam toda hora, até pra gente atravessar uma luta. Tem que pedir a Deus que não aconteça nada na travessia aí, né? Como o fluxo de veículos é contínuo, não há faixa de pedestres. A população usa o espaço como pode. Alguns caminham ou correm, outros andam de bicicleta. Tem espaço também para as brincadeiras com bola e o hip hop dos mais jovens. Mesmo sendo movimentada, a bola é alvo de críticas. O dia, principalmente, é porque tem um monte de moleque que eles ficam fumando porcaria. Eu acho que a polícia tinha que dar uma olhada nisso. Questão da segurança. Isso, porque aqui é uma área de lazer que a gente tem aqui na bola, né? Aí não tem segurança nenhuma. Falta de acessibilidade e segurança. Como não há muitas opções, as pessoas recorrem à bola para se exercitar. Apesar dos pontos negativos, Francisco não se arrepende nem um pouco de usar o local. É complicado, porque como vocês vejam aqui não tem faixas, né? Não tem os marronzinhos conduzindo, né? E aqui o alto índice de acidente, principalmente nessa bola aqui, é muito grande.
como a gente estava mostrando aí, prática, atividade esportiva, né? Uma prática esportiva, a gente conversa agora com o Eduardo Monteiro de Paula. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Lili. Esse espaço aí realmente está precisando de um cuidado, né, Dudu? Mais do que isso, Lili. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o povo escolhe o seu lugar e eles têm que fazer uma adequação para aquilo. Entretanto, a rotatória, ela foi criada com o sentido de dar fluxo ao trânsito como segurança para a população. No momento em que o bairro não tem uma área para fazer a prática esportiva e aquela área é bastante grande, as pessoas elegeram ali como local para fazer a sua prática. Então, a situação é meio complexa. Eu acho que onde o povo quer, é onde que tem que se fazer. Entretanto, como fazer numa rotatória como aquela, de alta velocidade, alta complexidade, é um risco contínuo e constante você utilizar aquilo ali, especialmente nas travessias. É, para chegar lá, né, Dudu? Se o adulto já tem dificuldade, você imagina a criança que vai com o pai e com a mãe para fazer uma prática esportiva e acaba sofrendo um acidente, e deve ter muito acidente lá, infelizmente. 2, o cara vai criar numa rotatória, você vai criar o quê? Uma passagem de pedestre, vai parar o trânsito. Você vai fazer o quê? Botar um sinal? Vai parar o trânsito. Ou seja, é complicado. Extremamente complicado. Agora, o município já vai colocar uns monitores lá, é uma ótima ideia, está muito bem, parabéns, mas é preciso pensar na segurança. E num espaço adequado. E no espaço correto para aquela prática esportiva. Mas se o povo gosta, lá deve ser feito. Então nós temos que trabalhar para dar segurança à população e criar um outro espaço de qualidade para que ele possa praticar sem problema de segurança. Mas fora isso, você tem uma novidade pra gente daqui a pouquinho. Daqui a pouco no Globo Esporte vou assistir um atleta de karatê que treina no cemitério. Bem diferente isso aí, Dudu. Porque ele é coveiro e ele faz a prática. Você imagina passar de madrugada. Tá explicado. Se a pessoa passar a noite e ver aquele negócio branco praticando no meio do cemitério, daqui a pouco no Globo Esporte, não perca, você vai gostar. Tá certo, Dudu. Obrigada. Falou, Lili. E não perca no próximo bloco mais um giro de ocorrências policiais. Jovem é brutalmente assassinado com tiro e várias facadas nesta madrugada e as reivindicações dos moradores no conjunto habitacional Viver Melhor. A gente enfrenta sol e chuva aqui na parada de ônibus e a gente precisa de uma melhoria para todos, né? Fique de olho na hora, agora 12:26. A gente volta já já. Estamos de volta com mais um giro de notícias de polícia. Paulo Roberto Soares Souza, de 22 anos, foi morto com um tiro no rosto e várias facadas no pescoço na madrugada desta terça-feira, lá no Santa Etelvina. De acordo com a polícia, o caso estaria relacionado ao tráfico de drogas na região. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, 2 rapazes perseguiram a vítima, que ainda foi levada com vida para o pronto-socorro 28 de agosto, porém não resistiu aos ferimentos e morreu mesmo lá no hospital. 2 homens, entre eles um adolescente de 17 anos, foram espancados ontem à noite no Manoa, na zona norte de Manaus, quando tentaram assaltar um ônibus executivo da linha 845, por volta das 10 horas da noite. De acordo com a polícia, o adolescente apontou uma arma caseira para o motorista, enquanto Elielson Oliveira Silva assaltava os passageiros. O motorista fez uma manobra que derrubou o adolescente e os passageiros conseguiram dominar os 2 assaltantes, que foram espancados. Eles foram levados à 15ª SICOM e depois encaminhados ao SPA da Galileia para atendimento médico. O adolescente foi conduzido à delegacia especializada em atos infracionais e Elielson Oliveira da Silva foi conduzido à cadeia pública. Moradores do conjunto habitacional Viver Melhor reclamam da falta de estrutura lá no local. São mais de 4.000 famílias que atualmente moram no local. O conjunto habitacional não oferece infraestrutura, segundo os moradores. A gente tem um problema de segurança aqui dentro, né? Porque se a polícia já tem a ronda do bairro, tem, mas é pouco, queremos mais. A gente tem também um problema da área de saúde aqui. Eu até direciono agora ao secretário Evandro Melo, né? Que ele possa chegar aqui no nosso residencial Viver Melhor e colocar uma casinha, pelo menos, de saúde para atender as mães daqui, né? Que tem que levar seus filhos lá fora. Agora com a chuva vai dar muita virose, está dando problema de malária aqui dentro. Então, governo, prefeitura, precisamos olhar para esse povo que está
estão aqui esquecidos. A falta de escola nas proximidades do residencial é uma das reclamações das mães. A demanda aqui é muito grande. As crianças, principalmente ensino fundamental, que a gente não tem condições de pagar condução, entendeu? Aí pede para a gente procurar ao redor do bairro aqui, não tem. A demanda que jogaram para cá de crianças é muito grande. E a gente daqui levando o filho para o São José, paga 2 passagens, 3 passagens. Eu não tenho dinheiro, meus filhos estão sem escola, entendeu? Então não estou reivindicando só pelos meus, mas sim da comunidade, do pessoal daqui do Conjunto Viver Melhor. Sem comércio nas proximidades do Conjunto Viver Melhor, os moradores montaram uma espécie de feira improvisada. Outra situação é a falta de abrigo para esperar o transporte coletivo, além da demora dos ônibus. A gente enfrenta sol e chuva aqui na parada de ônibus e a gente precisa de uma melhoria para todos, né? Porque a gente sai com os filhos, sai com nossos filhos para levar na escola e não tem ônibus assim adequado, as paradas adequadas para todos. A assessoria de comunicação da SUAB informou que antes mesmo da entrega das unidades habitacionais foi solicitado da SEDUC e da CEMED a construção de escolas e creches. Segundo a SUAB, o governo já trabalha na construção de uma escola de ensino fundamental que está prevista para ser entregue no mês de abril. Eles também informaram que a SEMPAB já está organizando uma feira provisória lá no conjunto até que a feira definitiva seja entregue. Em relação ao transporte coletivo, a SUAB informou que a SMTU já disponibilizou 3 linhas de ônibus para atender os moradores do conjunto habitacional Viver Melhor. E para falar mais sobre a questão da falta de escolas, está aqui no estúdio a gerente de planejamento da CEMED, Vilma Pessoa. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Lili, boa tarde, Manaus, boa tarde a todos que nos assistem. E realmente nós devemos fazer um esclarecimento a respeito do nosso planejamento em uma ação integrada com o Estado, principalmente quando se trata de educação, junto à Secretaria de Educação Estadual. Nós temos destinados para a construção 6 áreas. Dentre essas 6 áreas, nós temos 6 creches, um centro municipal de educação infantil e uma escola de atendimento para ensino fundamental. Nesse momento, nós estamos passando pelo processo licitatório para podermos iniciar a construção dessas unidades escolares. Enquanto isso não acontece, porque isso demanda um tempo, o processo burocrático, ele exige um determinado tempo para que se possa passar por todas as etapas necessárias. Nós estamos providenciando a CEMED, repito, juntamente numa ação compartilhada com o Estado do Amazonas, a acomodação e o atendimento dos alunos nas escolas das áreas adjacentes. E nessas áreas nós estamos aí com a ampliação da Escola Solange Nascimento, que é uma escola que fica na BR-174, no quilômetro 3, ainda na ampliação da Escola Antônio Moraes e escolas que estão localizadas no bairro de Santa Etelvina, onde nós já realizamos a matrícula de aproximadamente 5.000 alunos. E com relação ao transporte, já que emergencialmente já vai ter essa ampliação dessas 2 escolas, vai ter algum auxílio com relação ao transporte para esses estudantes? Sim, tanto Prefeitura de Manaus, CEMED, quanto SEDUC, estamos providenciando as rotas para esse atendimento, onde serão transportados os alunos dentro do conjunto habitacional para essas escolas onde os alunos estão matriculados. E esse serviço vai ser gratuito? Sim, completamente gratuito. Porque a pergunta deles é com relação a isso, né? Se vai ter escola para os filhos, se vai ter um serviço de transporte. Mas a gente volta a falar com relação a esse planejamento, né? Então, quer dizer que está no processo licitatório, então, né? Essa é a etapa onde nós estamos. Mas nós, com esse compromisso e com essa preocupação, nós queremos tranquilizar a comunidade daquela área, que nós estamos continuando, estamos atentos a todas essas demandas. E ao se tratar da educação, principalmente na demanda escolarizada da educação infantil, onde o município responde diretamente a uma preocupação maior. E a preocupação ainda de dar o atendimento no segmento, porque a criança, ela inicia nessa faixa etária de atendimento de creche, mas depois para onde ela iria? Vai encaminhar essa criança? Exatamente, seria a continuidade do atendimento. Então, a continuidade é essa preocupação de nós atendermos dentro dos centros municipais de educação infantil. Ou seja, está previsto também um lá para esse conjunto habitacional. Inicialmente, para a primeira etapa, onde nós estamos fazendo planejamento para o atendimento da segunda etapa.
Então tá certo, mas qualquer dúvida, a gente já esclareceu que estão sendo tomadas medidas emergenciais, como a ampliação de 2 escolas, uma no quilômetro 3 e outra na União, né? Bairro da União da Vitória, da Escola Antônio Moraes. Mas tem um número de telefone, né? Que os moradores lá desse conjunto habitacional podem entrar em contato para tirar dúvidas. O número está aparecendo aí no vídeo, que é o 3632, o 2097 e o 3632, 2098. Exatamente, Lili, é isso mesmo. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Amazônia TV. Nós é que agradecemos esse espaço disponibilizado para a Prefeitura de Manaus, a Secretaria Municipal de Educação, e tenho a certeza que essa preocupação que cada morador tem, nós também estamos junto e junto para resolver, junto para apresentar soluções. Tá certo, então. O cerimonial da Arquidiocese de Manaus já começou a expedir os convites para a solenidade de posse e acolhida do novo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, às 7 da noite do próximo dia 23 na Catedral. Na ocasião, Dom Luiz Soares Vieira despede-se oficialmente da função de arcebispo de Manaus por haver completado 70 anos de idade. A seguir, consumidores reclamam do valor do peixe nas feiras durante a quaresma. E ainda, Vamos Brincar de Boi volta em março para o Estúdio 5. Aguarde só um pouquinho que o intervalo é rápido e nós voltamos em instantes. E olha só essas imagens que foram registradas hoje cedo por nosso cinegrafista Alexandro Pereira. Uma preguiça tentando atravessar a Avenida das Torres. O fato inusitado chamou a atenção de quem passava pelo local. Um motorista de ônibus parou para ajudar o animal a atravessar com segurança. Parabéns pela iniciativa. E você também pode participar do Amazônia TV, é só enviar vídeos e fotos para a nossa produção. Entra lá na nossa página no G1 Amazonas. Nesse período da quaresma, alguns cristãos estão tendo dificuldade de seguir a tradição de comer peixe devido aos preços elevados oferecidos nas feiras. Nas bancas das feiras, uma variedade amazônica, mas foram os preços que mais chamaram a atenção. 5 unidades de pacu estão sendo vendidas por R$10. As matrinchãs variam entre R$20 e R$30. O quilo do tucunaré está entre R$12 e R$15. Os clientes reclamam. Ano passado estava mais barato, mas este ano está mais caro. Ele me cobrou agora em 20, só no Aclimatã. O tucunaré estava de 7, 8, hein? Estou comprando de R$10 o quilo do tucunaré, né? É difícil, né? Mas o que a gente está fazendo, né? Quando já está muito caro, a gente passa para em lata, sardinha, né? Nos 40 dias que antecedem a Páscoa, símbolo da ressurreição de Jesus Cristo, a Igreja Católica orienta os fiéis a fazerem um período de reflexão, no qual, de acordo com a tradição, evita-se o consumo de carne vermelha. Mas seguir essa tradição fica cada vez mais difícil devido ao preço do pescado, que tem aumentado muito aqui em Manaus. Nós estamos no período do defeso, que muitas das espécies que estão na época de ser comercializada, de ser capturada, está sendo proibido. Eu vejo que, com certeza, utilizando o peixe da piscicultura, o peixe das embarcações vindo de pesca, como também o peixe das empresas, nós podemos ter uma equalização de preço nesse período da Semana Santa. E os feirantes reclamam que as vendas caíram em relação ao mesmo período do ano passado. Quebrou um pouquinho, né? Com o peixe muito caro, né? O pessoal procura outro alimento, como o frango, a carne, né? Tá mais barato do que o peixe, com certeza. Representantes do Boi Caprichoso e do Estúdio 5 estiveram ontem à noite na sede do Amazonsat para definir as datas do Vamos Brincar de Boi. Eram 12 anos sem o Vamos Brincar de Boi, criado para divulgar aqui em Manaus os artistas do boi que participam lá do Festival Folclórico de Parintins. E quem estava com saudade já pode comemorar. Por meio da parceria entre o Boi Caprichoso, Rede Globo, Rede Amazônica e Amazonsat, o Vamos Brincar de Boi está de volta. Para nós poder realizar esse evento num ambiente muito mais confortável, muito mais seguro, tanto para o público quanto para os artistas. Ter um grande palco para eles se apresentarem, terem um ambiente de camarins e coxias e trás dos palcos muito confortável para eles se prepararem para essa
da festa e possibilitar um público bem grande e com bastante conforto e garantia. As datas estão marcadas e o local, claro, definido. Tudo no Estúdio 5, nos dias 30 de março, 27 de abril, 25 de maio e 22 de junho. Para a Marujada, a oportunidade de mostrar o trabalho e aquecer os passos dos apaixonados pelo azul e branco. A Nação Azul e Branca pode comemorar o Movimento Marujada, que é a associação que representa o Caprichoso em Manaus, acaba de firmar uma parceria com o Estúdio 5 para promover o Boi Caprichoso, reafirmar a nossa história de 100 anos e a história do Bar do Boi de 25 anos aqui em Manaus. Então você pode esperar uma temporada com muito show, com muitas surpresas, graças a essa parceria com o Estúdio 5. Então é só esperar. Em março, vamos brincar de boi. Aos fundadores do Boi Caprichoso, desde 1913, inspirados no Bumba Meu Boi do Maranhão. E nós voltamos com o Rubens Medeiros, que tem mais informações sobre o Vamos Brincar de Boi. Estamos de volta, Lili, muito obrigado pela sua audiência, você que ligou a TV agora em casa. Gente, 12 anos de regime sem o Vamos Brincar de Boi não dá, né? Então, essa parceria entre o AmazonSat, o Estúdio 5 e a Rede Amazônica tem tudo para dar muito certo. A gente conversa a partir de agora sobre os detalhes dos bastidores com o Saulo Viana, que é diretor de marketing do Boi Caprichoso. Saulo, boa tarde, obrigado pela participação aqui na Amazônia TV. Primeiro dia vai ser dia 30 de março, já tem alguma coisa programada, já tem atração confirmada? Na verdade, assim, já está confirmado, a gente acertou as bandas oficiais do Caprichoso e os itens oficiais do Caprichoso. Que são? Arlindo Junho, Davi Assayag, Junho Paulaim, Eudilson Santana e os itens, Poste Sandaste, Rainha do Folclore, Pajé, Cunhaporanga, todo mundo vai participar lá no Estúdio 5 da festa. Então quem for vai ter acesso a uma préviazinha, só o tira-gosto do que vai ocorrer no meio do ano lá em Parintins, a grande festa do Boi Bumbá Caprichoso, fazendo bonito. Isso. A intenção é fazer uma prévia do que vai ser a nossa apresentação no Bumbódromo, entendeu? E pra galera, pra Nação Azul e Branca aprender as novas músicas, né, as novas coreografias, como você falou, né? É só um aperitivo, né? Do que vai ser o festival em Parintins esse ano. Joia, obrigado pelas informações, Lili. Então, você que é amazonense, você que está em casa, que gosta de boi, não pode perder. Dia 30 de março, lá no Estúdio 5, primeiro dia do Vamos Brincar de Boi. Lili, e aí? Vamos brincar de boi? Vamos lá, marcar presença. Obrigada, viu, Rubens? E é neste clima de boi bumbá que a gente encerra esta edição. Mas na nossa página no G1 Amazonas você acompanha essas e outras notícias. Participe do Amazônia TV, mande a sua sugestão de reportagem pra gente. É só ligar para nossa produção no 3216-5551. Obrigada pela sua audiência e fique agora com o